Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Seja muito bem-vindo a mais um momento devocional. Lembrando que todos os dias, às 21h30, temos um vídeo novo. Hoje estudaremos a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Esta carta é muito especial. Ela compõe aquele grupo chamado de cartas pastorais. O apóstolo Paulo escreve tanto para Timóteo como a Tito estas cartas, tentando então não apenas instruí-los, mas validar o ministério destes homens de Deus. Essas cartas deveriam ser lidas para a igreja. Timóteo tinha ficado na cidade de Éfeso, que era uma das grandes igrejas da época. Mesmo sendo um jovem pastor, ele desempenha um excelente trabalho naquela comunidade, fruto destas orientações. O apóstolo Paulo se encantou por ele em uma das viagens que ele fez à cidade de Listra, e ali conheceu a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, e como esse jovem era fervoroso, ele acolhe então esse jovem para suas viagens missionárias, e ele se torna tão fiel companheiro do apóstolo Paulo. Timóteo cresce muito andando com o apóstolo Paulo e agora ele está tendo a oportunidade de desenvolver o seu ministério distante do apóstolo Paulo, cuidando desta igreja. Esta igreja estava passando por um forte problema. Existia um grupo de pessoas ali pregando falsas doutrinas. 3 coisas estavam sendo ensinadas: fábulas que não fazem parte nem da tradição judaica, nem muito menos daqueles que eram os escritos do Antigo Testamento. As genealogias, eles estavam fazendo estudos nas genealogias, chegando a minúcias, isso fruto de um pensamento gnóstico da época. E terceiro, eles voltavam aos rudimentos da lei. O apóstolo Paulo escreve essa carta visando então instruir a Timóteo como lidar com esses irmãos. No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer qual é o intuito dele escrever essa carta. Leia comigo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O apóstolo Paulo está deixando muito claro qual é o intuito de escrever esta carta. Ele está admoestando a Timóteo e fazendo isso com um coração puro, de boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. É desta forma que ele tem orientado a Timóteo. Ele teria uma grande empreitada naquela igreja. O apóstolo Paulo deixa claro que houveram diversos desvios naquela igreja e era papel de Timóteo instruir essa igreja na sã doutrina. Ele faz questão de dizer que a lei é boa quando utilizada de maneira legítima. O propósito da lei é justamente para aqueles que são transgressores da lei, para aqueles que não vivem de acordo com o Espírito. Desta forma, então, ele começa a falar agora de si, como foi alcançado por esse evangelho e transformado em ministro deste evangelho. Desta forma, então, o apóstolo Paulo agora termina esta parte fazendo uma das canções mais belas de suas cartas pastorais. Leia comigo 1 Timóteo, versículo 17. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta expressão de profunda adoração do apóstolo Paulo é fruto da transformação que ele vivenciou. Diante deste evangelho, o qual ele se torna ministro do Senhor, ele adora neste momento, declarando atributos de Deus. O Deus que é invisível, o Deus que é eterno, a ele seja a honra, toda a honra pertence a esse Deus. Diante deste ato de adoração, diante deste louvor, que dá origem a algumas canções que cantamos em nossa igreja, o apóstolo Paulo desafia Timóteo a combater o bom combate. Diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O apóstolo Paulo deixa claro então que existe uma luta, uma guerra, e esta guerra ele chama de bom combate, que deve ser travado por meio da fé e da boa consciência. Se existe uma boa consciência, porque existe também uma consciência maligna, uma má intenção. E ele faz uma advertência citando 2 homens que agiram com má intenção, tentando induzir o povo ao erro e foram excomungados, expulsos da comunidade. A expressão utilizada pelo apóstolo Paulo aqui foram entregues a Satanás.
Essa expressão era utilizada entendendo que este mundo jaz no maligno e todo aquele que não está contido na igreja, não faz parte do corpo de Cristo, está à mercê desse sistema diabólico. Então Paulo entregou Himeneu e Alexandre para que vivessem esse ambiente secularizado, visto que eles estavam induzindo o povo de Deus ao erro. A exclusão do rol de membros daquela época era denominada desta forma: entregar a Satanás, entregar a este mundo vil, a viver de acordo com a própria sorte. Pois esses homens abandonaram a boa consciência e estavam inflamando a fé daquela igreja, induzindo-a ao erro. A minha oração no dia de hoje é que eu e você possamos manter uma boa consciência. Que sejamos intencionais na nossa forma de agir e de servir a Deus. Que nunca nos aproveitemos da lei ou dos evangelhos para subterfúgios dos nossos próprios desejos e interesses. Que a gente nunca use as verdades bíblicas para propagar aquilo que eu e você queremos, mas que possamos nos sujeitar à vontade de Deus. Tem pessoas que diante do texto sagrado ficam pensando coisas aqui e ali de acordo com o que lhe agrada, como se fosse um grande banquete onde ela pode selecionar como um self-service. E as Sagradas Escrituras não são para serem meditadas, degustadas dessa forma. Eu e você precisamos manter uma fé inequívoca nesta palavra. Manter a fé nos nossos dias é o que nos sustenta diante deste bom combate. Pois sabemos que os dias são maus. Se naquela época as fábulas, os mitos judaicos e a tentação de viver de acordo com a lei já era algo que suprimia a igreja, que oprimia a igreja, imagine nos nossos dias quantas não são as tentações para que eu e você larguemos o bom combate. A semelhança do apóstolo Paulo, eu espero que esse evangelho tome conta do seu coração e da sua conduta e que a tua vida possa ser uma vida de adoração ao Deus eterno, único, imortal, invisível. A Ele toda a honra e glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.